Olá a todos, olá a todas, muito bem-vindos, muito bem-vindas também ao segundo módulo do nosso curso de escrita terapêutica. Hoje, dia 24, quando será gravada, quando será ministrada esta aula ao vivo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, falando um pouquinho sobre a escrita terapêutica em contexto de saúde, como eu já havia me apresentado ontem. Eu sou a professora Érica Albuquerque, também sou escritora e pesquisadora do tema da autobiografia, memória, autobiografia. E hoje nós vamos dar seguimento ao nosso curso de uma semana, mais 5 dias aí de curso. Hoje é o nosso módulo 2. Então, como eu já vinha falando para vocês, explicando, em todas as minhas aulas, eu começo apresentando o nosso roteiro, que são os nossos objetivos, o que nós pretendemos trabalhar, o que nós vamos estudar, e eu gosto de trabalhar com produtividade. Então, nossa aula vai ter início às 9 horas da manhã, e a previsão de término, de conclusão, é que seja às 11 horas. Se nós terminarmos antes das 11 horas, não tem problema nenhum, o importante é que eu consiga passar o conteúdo para vocês e que todos consigam acompanhar. A hora extra, se esta aula terminar antes das 11 horas, vocês irão utilizar para fazer o exercício número 1, se não tiver concluído, não tiver feito, e o exercício número 2. A cada módulo nós teremos exercícios, que é uma forma que eu tenho de acompanhá-los, de saber quem está acompanhando o curso, tá bom? Então, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? Então, nosso roteiro, primeiro nós vamos ver a introdução, como que a escrita terapêutica ela influencia no contexto de saúde, como ela surge. Esse início ele vai te lembrar muito ao módulo 1, porque eu preciso reforçar essa ideia da escrita terapêutica e você entender que ela é uma forma de terapia, que você vai conseguir utilizar a escrita terapêutica em contexto de saúde. Ela vai te ajudar em todos os contextos da área da saúde? Não, depende. E isso eu não me adentrei tanto ontem, porque ontem eu falei bastante dos benefícios, no módulo 1 falando dos benefícios, e hoje nós vamos compreender até que ponto a escrita terapêutica ela vai te ajudar, até que ponto você vai conseguir utilizar a escrita terapêutica, e assim, ela não apresenta todos os benefícios do mundo. Então hoje é mais para reforçar, e nas próximas aulas nós vamos adentrar aí sobre memória, sobre diário, sobre a crônica, enfim, vamos devagarzinho para vocês não ficarem assustados e também não ficarem entediados ou se sintam muito perdidos, né? É compreensível que alguns termos, por exemplo, na aula de ontem, eu utilizei alguns termos que são bem técnicos, como memória de trabalho, cognição, e assim, nós vamos trabalhando devagarzinho e quanto mais eu reforçar esses conceitos, mais fácil será para vocês compreenderem. Mas nada assim que qualquer outra pessoa leiga não vai conseguir acompanhar, tudo bem? Então, depois de falar dessa introdução, nós vamos para o paradigma da escrita, depois escrita terapêutica e resultados na saúde, escrita terapêutica e partilha social, e por fim as nossas considerações finais, juntamente com o nosso exercício número 2, ok? Tudo bem? Então, a nossa introdução. Nos últimos anos, assistiu-se a um rápido crescimento da investigação que examina a relação entre expressão emocional e saúde. Um número significativo de estudos revelou relação entre expressão emocional, escrita, acerca de experiências adversas e melhorias na saúde física e psicológica, como propõem os autores. Então, assim, como nós vimos, pessoas, por exemplo, que têm câncer, ou HIV, ou depressão, ou ansiedade, ou qualquer outro tipo de angústia emocional que não foi tratada, ou doença mesmo específica, como aparece nos casos clínicos, ou mesmo se você busca se autoconhecer, a escrita terapêutica vai te auxiliar nisso. Então, nós estudamos já que esses estudos eles começaram a crescer. E essa investigação ela começou a ser muito bem examinada e também colocada como uma espécie de terapia, uma forma de tratamento como qualquer outro.
Então, essas experiências adversas, elas quando transpostas, quando você utiliza essa forma de expressão escrita e também por meio da linguagem, nós percebemos melhorias na saúde física e na saúde psicológica. Porque, como eu falei para vocês no módulo anterior, quando as pessoas começavam a escrever sobre os seus sentimentos, além de elas se conhecerem, também no cérebro que as auxiliavam a, por exemplo, reagir de uma forma mais positiva, ok? Então, o que é esse paradigma da escrita? A investigação nessa área ela foi iniciada em 1980 por James Penneback e colaboradores. Ele foi o precursor em 1980. A técnica utilizada nos estudos de Penneback e Bell, 1986, consiste em pedir aos participantes que escrevessem sobre temas traumáticos ou superficiais durante 4 dias, durante 15 minutos por dia. Isso explica também o porquê de eu ter colocado o nosso curso com 5 dias com 5 módulos. Por quê? Se você começa a praticar a escrita terapêutica, começa um dia, no segundo dia você não faz, no terceiro dia você não pratica também, então não tem como ter resultados nessa terapia. Então, na escrita terapêutica, é importante que você faça o acompanhamento do curso, aqui do nosso curso, por exemplo, durante os 5 dias, porque assim eu vou conseguir fazer com que vocês prestem atenção e se vocês praticarem os exercícios da forma direitinha, vai ficar registrado no cérebro de vocês e vocês vão conseguir ter a capacidade de não mais parar de praticar a escrita terapêutica, porque vocês vão conseguir, de fato, sentir os benefícios desse tipo de terapia, desse tipo de expressão escrita, não é? Desta catarse. Então, tem até uma brincadeira que diz que você só tem resultados a partir de 3 meses. Com a escrita terapêutica, ela é tão interessante que a partir do 5º dia, você já começa a sentir melhores significativas. Na verdade, a partir do 1º dia que você pratica a escrita terapêutica, você já sente algo mudando dentro de você, porque é uma forma de tratamento, não tem como não dizer isso, porque é sim uma forma de tratamento, uma forma de alívio. Então, foi assim que o médico ele fez esse treinamento, esse estudioso. Então, Berry e Penneback, em 1993, e assim, os estudos começaram em 1980, 1986 eles já aprimoraram a técnica, e em 1993 eles salientaram que a expressão emocional se refere à expressão da emoção crua, no contexto da escrita terapêutica. E isso revela emoções e refere-se ao processo de transformar sentimentos e emoções em linguagem escrita. Então, isso aqui é só mais uma revisão do que nós já vimos ontem, para que vocês não se sintam tão perdidos. Então, eu já havia dito que quando você começa a escrever e começa a transpor suas emoções para o papel, você tem que ter uma linguagem crua. Então, não adianta você utilizar palavras muito bonitas ou muito rebuscadas, a não ser que seja o seu perfil de escrita. Mas você não precisa se preocupar em utilizar verbos muito significativos ou muitos adjetivos ou conectivos. Se preocupa, porque quando você se preocupa com a forma gramatical e com a forma como você vai colocar isso no papel, você acaba se desviando do foco da escrita terapêutica. Que o que é? Quando você coloca aquilo que você sente. Você não vai sentir sempre emoções carregadas de belezas. Então, por que que algumas pessoas, ao iniciar a escrita terapêutica, elas escolhem emoções negativas? Porque é justamente aquilo que ela está sentindo. Ela está no processo de se autoconhecer, então é normal que seja assustador e ela não se prenda tanto a palavras bonitas. Então, a partir do momento que você se conhece, aí sim você começa a ser menos rígido consigo mesmo, e aí, depois desse primeiro experimento, depois do primeiro, segundo, terceiro dia, ou até mesmo do 5º dia, aí sim você começa a aliviar suas emoções. Ou não, ou fica, né, oscilando. Então, o interessante aqui é que você coloca sua emoção crua. Se você está sentindo raiva, então coloca os sentimentos de raiva.
Eu posso xingar na escrita terapêutica? Se for a sua forma de extravasar, coloque no papel. Se aquilo for te aliviar, coloque no papel. Não quer dizer que necessariamente você precise fazer isso, mas é para que você entenda que são as suas emoções cruas, ok? Eu gosto de utilizar metáforas, tudo bem, se essa for a sua forma de expressão, coloque, mas desde que seja a sua emoção mais verdadeira. Então, é isso que eles queriam sempre enfatizar e também mostrar para os pacientes. Então, de acordo com estes autores, este processo integra em si aspectos cognitivos e emocionais, sugerindo que a expressão das emoções através da escrita oferece uma oportunidade para aumentar o insight, a capacidade de autorreflexão e a organização da perspectiva do próprio sobre os eventos, em contraste com a simples revelação de sentimentos e emoções de forma espontânea. Aqui é uma outra forma de dizer o que eu também já havia dito sobre se você não consegue se posicionar, você não consegue escrever de fato o que você está sentindo, então você coloca palavras, você vai jogando palavras e essas palavras elas vão te gerar insights e a partir disso você vai conseguir compreender depois de praticar o exercício da escrita terapêutica. Por exemplo, no primeiro dia você pode não conseguir dizer tudo que você está sentindo, você vai colocando raiva, tristeza, angústia, melancolia, fique ansioso ou algo do tipo. Ou não, hoje eu estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz, não sei mais ou menos por que eu estou me sentindo assim, mas é uma sensação de bem-estar. E aí o seu cérebro, conforme ele vai lendo, você vai associando, você tem reações cognitivas e emocionais. Depois que quando você está escrevendo, você está tendo emoções cognitivas. Isso está mexendo com o seu cérebro, ele está associando essas palavras com aquilo que você está sentindo, com a sua parte emocional. E depois que você lê aquilo que você escreveu, isso também vai te gerar um outro sentimento. Quando você está escrevendo, você tem uma reação, e quando você está lendo, depois que você já escreveu, você tem outra reação. Porque é como se você estivesse vendo de cima, agora de cima para baixo. Está tendo uma visão do todo. Ok? E isso, ela, como o autor aqui já disse, isso se transforma em algo simples depois que você pratica muito, porque ele vai fazendo essa revelação de sentimentos e emoções de uma forma mais espontânea. No início, você pode ter um pouquinho de pressão ou de nervosismo, mas depois você senta para escrever e aquilo flui com muita naturalidade. No entanto, esta revelação de sentimentos e emoções através da escrita parece facilitar o ajustamento apenas quando os indivíduos escrevem de forma que lhes permita dar sentido às suas expectativas, identificando eventuais obstáculos, dificuldades e formas de resolver os conflitos. Então, quando você está escrevendo, é como se você estivesse conversando consigo mesmo. Então, eu estava nervoso hoje por conta disso. E aí você se pergunta, mas por que eu fiquei assim? E aí você vai, por quê? Como? Qual foi o motivo? E aí você vai se respondendo aquilo e você vai dialogando com essas suas experiências. E você vai dando sentido. Você não vai escrever só para registrar. Por exemplo, quando eu falo que você deve colocar palavras cruas, aquela sua emoção crua, é porque a partir daí você vai dar sentido às suas experiências, né? Você vai identificar esses eventos, obstáculos e dificuldades e vai resolver os conflitos. Então não adianta nada você colocar metáforas ou ficar criando historinhas só para dizer que está praticando a escrita terapêutica. Você tem que ser sincero consigo mesmo, porque quando você faz isso, você dá sentido a essas experiências. Bom, então em alguns indivíduos, a expressão escrita pode facilitar o desenvolvimento da representação cognitiva de uma experiência traumática, que promove o insight e estratégias de coping adaptativas. Então, a partir do momento que você vai escrevendo e você conhece que aquela situação ou aquela atitude ou qualquer que seja te incomoda, o seu cérebro ele já fica preparado. Por exemplo, se você passou por essa situação e isso te gerou algum mal-estar, quando você escreve, você sabe que aquilo te fez mal,
Se você vir a passar por aquilo de novo, a passar por uma experiência parecida, o seu cérebro ele já vai criar estratégias adaptativas que vão te fazer reagir de uma maneira melhor. Então, é uma forma também de você se preparar para esses eventos. Então, porém, noutros, pode promover a ruminação do pensamento, que inibe o desenvolvimento de estratégias adaptativas. Então, assim, algumas pessoas, o que a gente espera? Que a partir do momento que você escreve e você conhece aquilo que te faz mal, você tenha uma ação-reação positiva, de saber como que você vai reagir se passar por aquilo novamente. Mas também existe o contrário, de algumas pessoas não conseguir desenvolver esse tipo de reação e ao invés de conseguir superar esse trauma, ela ficar ruminando o pensamento, ficar pensando naquilo direto e não conseguir desenvolver essas estratégias adaptativas. Então, por isso que eu sempre estou falando, e nesse início do módulo 2 eu estou reafirmando e recolocando para vocês, com outras palavras, com outros exemplos, a importância de você ser verdadeiro quando está experienciando esse processo de escrita expressiva. Quanto mais verdadeiro você for consigo mesmo, por mais que seja assustador, que você fique envergonhado, é muito importante que você seja realista e você se permita sentir as emoções. Se você está sentindo raiva, se permita sentir essa raiva. Não atribua ela a alguém, não atribua a culpa somente a você, ou fique com aquilo guardado. Coloque no papel e deixe aquilo no papel, porque a partir disso você vai conseguir desenvolver essas estratégias adaptativas. E também, por que é importante você reler aquilo que você escreve? Porque você vai ver como aquilo interferiu na sua forma de pensar, como você estava se sentindo quando escreveu aquilo. E aí você vai conseguir perceber se você está diferente daquela versão que você escreveu ou se você continua igual. É uma forma também de você dar esse feedback para você mesmo. Bom, então um exemplo disso, porque falando sempre parece mais fácil, né? Ou não, parece mais difícil. Então, um exemplo disso, dessa escrita expressiva e também dessa forma de paradigma da escrita, utilizando a escrita terapêutica, é esse livro, que também é objeto dos meus estudos teóricos e analíticos, que é A Menina da Montanha, da escritora Tara Westover. Então, os livros que eu apresento aqui para vocês, eles não são classificados como escrita terapêutica. Por que eu estou reforçando isso desde a nossa primeira aula? Porque a escrita terapêutica, ela é um campo novo. Ela é um campo novo, assim como a autobiografia e os estudos memorialísticos. Por que eu não posso classificar, ter um selo aqui na frente do livro, que é um livro de escrita terapêutica? Porque, por ser uma ciência nova, um campo novo, as pessoas ainda apresentam muita resistência na hora de estudar. Então, quando você analisa um escrito através da teoria, né, da escrita terapêutica e dos estudos da escrita terapêutica, ou da autobiografia ou da memória, é uma forma de você comprovar e corroborar com a parte bibliográfica desses estudos. Então, não sei se vocês vão se recordar do livro Paula, da Isabel Allende, da espanhola, que ela utiliza a forma da escrita expressiva como uma terapia, quando a filha estava internada. Então, escrever a escrita expressiva, praticar a escrita expressiva, ajudou ela a vivenciar aquele momento traumático. Então, aqui um outro exemplo também de uma outra escritora que também utilizou o uso da sua memória particular, da sua memória coletiva e também principalmente da sua memória individual, foi a Tara Westover. Por quê? Ela ficou conhecida no mundo inteiro em 2018, foi 2019, ela foi considerada uma das pessoas mais importantes do mundo, de acordo com o New York Times, porque ela é uma americana e ela pisou pela primeira vez na escola com 17 anos.
Então, a história dela impactou muitas outras pessoas e por isso também nós conseguimos estudar através da memória individual. E afinal de contas, o que isso tem a ver com a escrita expressiva, com a prática da escrita expressiva? Então, analisando esse livro da Tara Westover, eu tenho um artigo publicado, se vocês quiserem eu posso colocar aqui no link da descrição do vídeo, posso compartilhar com vocês para ver como funciona esse processo. Então, o título do artigo, desculpa, eu não vou me recordar, é a ressignificação do eu através da obra Menina da Montanha, de Tara Westover, mais ou menos isso. Porque e lá vem novamente eu com a palavra ressignificação. Porque quando a gente fala tratar, se remete muito à área clínica. Então, dentro da literatura, nós utilizamos o verbo ressignificar. Então, afinal de contas, o que a Tara Westover fez dentro desse livro? Aqui ela contou a trajetória dela até chegar ao doutorado. Então, a Tara ela vai colocando o livro todo em primeira pessoa, é um livro um pouquinho grosso, mas é muito interessante porque nós vamos acompanhando todas as emoções que a Tara teve. Ela foi criada nas montanhas, junto com o pai, afastada da sociedade. Porque, segundo ela, o pai, ele não conseguia aceitar a ajuda do governo e também não iria cooperar para o governo ficar rico. Então, ele se isolou a mulher, os filhos, nas montanhas de Idaho, acho que Idaho, e lá eles produziam os próprios alimentos, comiam bastante alimentos em conserva, e viviam nas montanhas assim, afastados do mundo. E a Tara ela não tinha como ir à escola, ela foi proibida até de ir para a escola. E ela não queria mais isso. Então, ela passou por momentos de abusos psicológicos, ela tinha um irmão que maltratava muito ela, abusos assim, psicológicos mesmo também, ela chegou a apanhar desse irmão, então violência tanto psicológica como violência física. Então, ela tinha muitos traumas mesmo, esse tipo de trauma que nós estamos falando aqui, que você precisa superar para você seguir em frente. E resumindo aqui a história, ela se desprende dessa família e vai fazer faculdade com 17 anos. Ela faz um tipo de prova que permite que ela consiga um determinado número de pontos, parece que deram 37 pontos, eu não me recordo, e ela consegue entrar na universidade. Ela passa nessa prova e ela consegue entrar na universidade. A partir daí, ela vai ter uma vivência de mundo totalmente diferente, ela vai ter que lidar com esses traumas. Imagine, ela não sabia estudar, ela não sabia se posicionar, mas ela estava disposta a viver tudo isso. Então, ela consegue terminar a faculdade, ela faz faculdade de História em Cambridge, e depois faz o doutorado também em Cambridge, não, mestrado, e depois ela faz o doutorado em Harvard. Então, assim, ela conseguiu superar todos os limites, e a partir desta obra dela, nós vamos percebendo como ela utilizou esse recurso da escrita terapêutica para ressignificar a vida dela. Tanto é que no início do livro, deixe-me ver se eu consigo. Ela fala que, não sei aqui em qual momento do livro ela fala, mas ela diz que ela escreve esse livro não é para criticar o pai dela, ou a religião que o pai dela segue, ou o estilo de vida que a família dela tinha, e ainda tem, acredito. Mas ela escreve para ressignificar a própria história, porque ela precisava se libertar daqueles traumas. Então, no doutorado, ela tem um momento de depressão, ela não consegue concluir praticamente o doutorado dela, ela fica parada por meses, porque aqueles eventos traumáticos estavam a impedindo de seguir em frente. E ela precisava muito resolver esse problema. Porque, como eu falei para vocês, se você não consegue lidar com eventos traumáticos, isso começa a interferir na sua memória de trabalho. Então, depois que ela conclui o doutorado, ela consegue concluir, ela é convidada a escrever a própria história, porque a história dela, por si só, já daria um livro bastante interessante.
de superação e de como ela conseguiu as técnicas, ou, por exemplo, da própria forma como ela foi criada, assim, diversos livros. Mas não, ela escolheu escrever sobre a autobiografia dela, voltada para a escrita terapêutica, porque em uma entrevista ela disse que precisava ressignificar a própria história. Isso até deu título ao artigo que eu escrevi e publiquei. Então lá eu vou colocando como ela, diversos eventos, ela vai dando um ressignificado. Então é um dos livros muito interessante que, se vocês quiserem, eu recomendo bastante, porque foi um livro muito interessante. É um livro muito interessante que trata sobre essa escrita expressiva e como a escrita expressiva ela te ajuda de fato a resolver vários problemas, a ressignificar várias partes de sua vida. Então, como eu havia dito no início, ela não resolve todos os problemas, como nós vamos ver agora. Ela te traz muitos benefícios, mas não resolve tudo. No entanto, verifica-se que a escrita expressiva ela não afeta a prática de comportamentos relacionados à saúde. Por exemplo, o exercício, o exercício físico, a alimentação saudável ou o consumo de drogas ou álcool. O que a escrita expressiva ela te auxilia é te ajudar a compreender que, por exemplo, se você tem um vício, que é importante, que é interessante para a sua saúde você parar de ter aquele vício. Ou, por exemplo, se você quer ter uma saúde física e mental importante, como que a prática do exercício físico vai te auxiliar a alcançar esse objetivo? Então, por exemplo, se você consome drogas, se o paciente ele consome drogas ou álcool, o fato dele escrever sobre isso, que é importante ele parar, não vai fazer com que ele pare, porque é uma forma de tratamento, ele não vai te dar a cura é você que vai ter. Então, por que é importante explicar isso? Porque o médico, ou o psiquiatra, ou o terapeuta, ele explica sobre os benefícios de uma prática, a pessoa já acha que vai ter o resultado imediato. E não. Eu estou apresentando os benefícios da prática da escrita expressiva enquanto pesquisadora, apresentando dados e referências de que, se você fizer a coisa certa e você souber a partir de que ponto você quer trabalhar, sim, você terá resultados. Mas eu preciso te dizer também que ela não vai afetar a sua saúde de uma hora para outra. É a partir do processo de se autoconhecer, do autoconhecimento, que você vai perceber que aquilo é importante para você, que é importante você parar, ou você continuar, ou você começar. Não é, por exemplo, o caso de um exercício físico. Quando você começa a praticar a escrita terapêutica, você começa a ter outras vontades. A partir do momento que você se conhece, ou você toma conhecimento de uma outra área do seu cérebro, você se sente estimulado a, por exemplo, praticar exercício físico, porque você vai perceber que isso vai te ajudar a ter um corpo saudável, a ter um corpo mais bonito, vai te auxiliar na hora de você pensar melhor, porque o sedentarismo também, ele influencia você. Então, assim, desculpa tomar água. É importante dizer que não vai se resolver sozinho os seus problemas, vai te auxiliar, uma forma de terapia. Então, já que nós já revisamos bastante o primeiro módulo, agora nós vamos começar a ver a escrita terapêutica e a partilha social. Então, perante situações adversas, sentimos muitas vezes a necessidade de expressar os nossos pensamentos ou sentimentos em relação a esses eventos, de acordo com o autor aqui, o Rimé, 1995. Esta necessidade, ela pode ser motivada pelo conforto associado à expressão dos sentimentos, ou pode refletir uma tentativa de dar sentido a um evento ou validar os nossos sentimentos através da partilha social. E aí, se vocês tiverem percebido, eu coloquei os símbolos aqui das 3 maiores redes sociais que nós temos hoje no século XXI, que é o Twitter, esse aqui, o Facebook e o Instagram. Por que que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o nosso curso? Eu já disse que esse recurso terapêutico
ele também te auxilia muito na questão da saúde mental. Se não for um dos principais métodos de tratamento da saúde mental, que cuida da saúde mental. Nós estamos em um mundo que é totalmente conectado. Se você não estiver, você deve estar assistindo a esta aula agora e com o celular do lado, ou com a rede social aberta no computador. E o que o uso das redes sociais tem a ver com a minha fala aqui, com o nosso curso? Por quê? Já foi comprovado por diversos pesquisadores que o uso, principalmente do Instagram, ele influencia muito na saúde mental das pessoas. Por quê? E você não vê ninguém feio no Instagram. As pessoas são sempre muito bem vestidas, sempre viajando, sempre sorrindo. Ninguém tem boleto para pagar, ninguém tem vida ruim no Instagram. E por que que esse tipo de vida, alimentar esse tipo de vida e alimentar esse tipo de entretenimento e de partilha social, o que que isso tem a ver? Porque nós sabemos, nós temos a plena consciência de que aquilo é um mundo fictício, é um mundo utópico, que na vida real mesmo, todo dia você tem que limpar a casa, você tem que pagar suas contas, tem que trabalhar, e nem sempre é uma tarefa bonita, e nem sempre você quer postar, você nem posta essa parte triste aí da vida do seu dia a dia. Então, o que é que isso tem a ver? Quando você, por exemplo, faz uma viagem e você posta uma foto da sua viagem no Instagram e ninguém curte, muitas pessoas validam a viagem ou a experiência daquela viagem através dos likes. Então, se eu tiver 1000 likes, a minha viagem foi um sucesso, eu fui muito feliz naquela viagem. Mas se ninguém curte a minha foto da viagem, então a minha viagem não valeu a pena. Eu vou estar com todas as prestações para pagar, da roupa, da viagem, de tudo, mas não valeu a pena porque a partilha social não foi efetiva. E eu estou falando assim brincando, mas é preocupante isso, porque nós, as pessoas, no geral, estão deixando de viver o presente para viver na rede social, no celular. E isso afeta muito a saúde mental, porque o social ele só existe quando existe o presente. Se você não sair, como é que você vai registrar esse presente para jogar na rede social? Não tem como. Então, a partir dessas situações adversas, nós sentimos muitas vezes a necessidade de expressar os nossos pensamentos. Então, no ano de 2022, nós tivemos as eleições. E assim, eu não uso Instagram e nem Twitter no dia de hoje. Eu não uso mais. Não sei se depois eu vou precisar usar, porque a gente precisa se conectar. Também não uso o Facebook. Mas a gente conseguiu acompanhar como que nós estávamos nos posicionando, como as pessoas estavam se posicionando, por exemplo, no contexto político. Então, ou você era Bolsonaro ou você era Lula. Não quero entrar na questão política, mas o mundo ficou dividido assim. E as pessoas sentiam que era importante para elas expressar esses pensamentos e esses sentimentos em relação a esses eventos. Como de qualquer outro tema, por exemplo, no Twitter, as pessoas conversam sobre tudo, sobre política, sobre vida social, sobre direito, sobre administração, sobre medicina. Então, lá é uma rede social mais de você interagir. E as pessoas estão interagindo cada vez mais. Por quê? É muito fácil você se colocar no anonimato e você expressar as suas emoções. Assim como também é muito difícil você colocar a sua foto e você postar alguma coisa e receber aquela enxurrada ou de crítica ou de parabéns, que é o que tem acontecido muito. Então, esta necessidade pode ser motivada pelo conforto associado à expressão dos sentimentos. Então, quando você consegue expressar aquilo que você está sentindo para milhões e milhões de pessoas terem acesso, algumas pessoas se sentem bem, porque elas se sentem um ser social, que está sociabilizando as suas emoções, e alguns conseguem, de fato, dialogar, aceitando críticas e também aceitando pessoas que concordem com a sua opinião. Mas o que nós percebemos? Que a grande maioria não aceita as críticas, e que também, às vezes, nós recebemos algumas críticas que nem vão ser construtivas e não vão ajudar em nada, é só porque as pessoas gostam de criticar também. Então, isso reflete uma tentativa de dar sentido, não é um evento,
ou a validar os nossos sentimentos através da partilha social. Nós somos seres sociais. Tem um livro do Schopenhauer e também do Leandro Carnal que ele fala sobre o dilema do porco-espinho. O que acontece no livro Dilema do Porco-Espinho? Ele faz a metáfora do porco-espinho. O porco-espinho ele tem muitos espinhos e quando ele fica nervoso, ele tem uma sensação de ameaça, ele se retrai e joga espinhos. Então, trazendo para o nosso dia a dia, o que tem acontecido? As pessoas utilizam as redes sociais e se alguém discorda dela, ou se alguém faz um comentário que ela não gosta, qual é a forma dela de jogar o espinho? Ou bloquear ou excluir a pessoa da rede social. Isso está tão comum, que qualquer coisa é motivo de você excluir a pessoa da sua vida. Então, e tudo bem, você não é obrigado a conviver com algo que te faz mal. Mas o que tem acontecido que tem suscitado os estudos de pesquisadores em relação a este tema sobre a partilha social? As pessoas têm bloqueado agora aqui no sentido metafórico, tirado as pessoas da vida muito rápido. Então, não se leva mais em conta laços familiares, ou laços de parentesco, ou laços afetivos, amorosos. Não se leva mais em conta isso. A balança social agora ela está muito mais prática. Se você fez uma coisa que eu não gostei, você passou 30 anos sendo um bom amigo, mas se em um dia de estresse você me estressou e disse uma coisa que me magoou, é muito provável que algumas pessoas te excluam para sempre da vida. Todos os 30 anos de amizade, de partilha social que você teve com aquela pessoa, não é considerado. Parece absurdo, mas cada vez mais na nossa sociedade isso está ficando muito comum, porque a partir de um evento traumático, voltando novamente para isso, as pessoas estão excluindo as outras da sua vida. E por que a escrita terapêutica ela vem sendo utilizada nesse tipo de tratamento também? Porque quando você pensa e você escreve tudo que você viveu de feliz com aquela pessoa, e você escreve o que você viveu de ruim, você tem como ter uma balança mais justa. Porque você vai considerar, é bom eu ter essa pessoa por perto ou é ruim eu ter essa pessoa por perto? Ela errou muito comigo, ela acertou muito comigo. É uma forma de você julgar também. Isso também tem ajudado, por exemplo, em relacionamentos abusivos. Muito se tem divulgado. Escreva, coloque no caderninho, que ficou muito em voga, né, o caderninho. Coloque no caderninho tudo aquilo que a pessoa fez para você de bom e tudo que ela fez de ruim. E aí você vai perceber se é hora de você dar tchau para essa pessoa, você preservar ela na sua vida. Se nós fizéssemos esse tipo de comportamento, esse tipo de exercício, nós iríamos nos livrar de tantas relações abusivas, tantas coisas ruins que nós poderíamos não vivenciar. Então, isso também é para te ajudar a refletir sobre como nós estamos utilizando as redes sociais e quem é que manda. Somos nós ou é o nosso celular? Quem manda aí na sua casa? Antes a gente dizia que quem mandava na nossa casa era a mãe. Toda a casa, a mãe que mandava. Hoje não. Hoje quem manda, na maioria dos casos, é o celular. Às vezes o celular manda até na própria mãe. Não é que a gente considera a mãe a base da casa, mas hoje em dia, se você não tiver o seu celular por perto, as pessoas até enlouquecem, perdem o controle. Então também é uma forma de você pensar, peraí, quem é que manda? Eu ou o celular? Eu ou a tecnologia? Eu ou o computador? Quem manda mais? Eu? Quem manda mais? São as minhas emoções ou a carga de trabalho que eu tenho que entregar, o trabalho que eu desenvolvo. Então é importante você ter esse momento aí de terapia mesmo, de você se conhecer e de você pensar, peraí, tá passando do limite, eu que devo ter o controle da vida ou da situação. Então, é uma das formas que vocês perceberam que eu citei vários exemplos só a partir da escrita terapêutica e da partilha social. Então, ela também nos ajuda a compreender grandes eventos. Então, um exemplo disso, eu vou dar 2 exemplos de homem e também de mulher.
que eles escrevem sobre acontecimentos como o 11 de setembro de 2001, que foi, assim, muito triste, e catástrofes naturais, como o tsunami ou o caso MED. Cada experiência emocional afeta a forma como nós vemos a nós próprios e o mundo que nos rodeia, e abala o nosso universo simbólico. Então, por exemplo, esse universo simbólico é a forma como você vê o mundo e também como você lida com acontecimentos ou ignora acontecimentos. Então, por exemplo, nós sabemos que existe fome no mundo, existe muita fome no Brasil, mas algumas pessoas, não estou criticando, mas algumas pessoas preferem acreditar que o Brasil é um país que não tem analfabetismo, não tem fome. Então, assim, o universo simbólico. Qual é a utopia que você coloca na sua vida? Desculpe, tomar um pouco de água. Tomem água também, é muito importante tomar água. Então, este universo ele tem uma arquitetura própria, que nos transmite a sensação de ordem, segurança e significado para a vivência. Me desculpe. Voltamos. Desculpe. Este universo tem uma arquitetura própria que nos transmite a sensação de ordem, segurança e significado para a vivência do dia a dia. Então, são os seus preceitos, são suas crenças, a forma que te ajuda a lidar com a ordem do seu dia a dia. Todo mundo tem uma vida e cada vida tem uma ordem. Então, por exemplo, eu acho muito importante limpar a casa todos os dias. É uma forma que eu tenho de dizer para mim mesma que a vida está limpa, que a vida está controlada. Então, por exemplo, quando a casa que eu moro está suja, eu não consigo me concentrar. Então, isso aí é o meu universo utópico, né? Tem pessoas que conseguem muito bem viver uma semana sem limpar a casa, porque a vida, assim, por diversos fatores. Para mim é muito importante limpar a casa. Então, assim, é o meu tipo de universo. Então, cada um tem o seu, só para você compreender. Os episódios emocionais podem abalar essa estrutura simbólica, porque abrem fissuras que questionam as nossas ideias sobre o mundo e evidenciam a fragilidade dessa estrutura. Os relatos escritos sobre esses eventos traduzem esses sentimentos, significados e revelam conteúdos de forte caráter emocional. Os excertos seguintes ilustram alguns exemplos. Então, por exemplo, você tem uma arquitetura própria, né, do seu dia a dia. E quando acontecem esses episódios emocionais que te desestabilizam e fazem essas fissuras que você não consegue, por exemplo, todo dia eu limpo a casa. É importante para mim. Mas aconteceu algo que está me deixando muito mal, eu não consigo limpar essa casa. Então, imagine se isso é muito importante para mim. Muito importante para mim ler todos os dias. No dia que eu não consigo fazer isso, tudo bem. No segundo dia eu também não consigo. No terceiro dia, um mês, um ano sem conseguir fazer isso, 3 meses sem conseguir fazer isso, tem algo errado. Porque ou eu não consigo por falta de tempo, ou alguma coisa no meu emocional não está conseguindo fazer com que eu continue cultivando esse hábito que para mim é algo muito bom. Então é uma forma de você pensar e de você também analisar como está a sua forma de vida. Então, a partir desses exemplos que eu falei do tsunami do 11 de setembro, algumas pessoas colocam como isso impactou, já que nós estamos falando dessa partilha social, como isso impactou na vivência dela, nessa arquitetura de vida dela. Então, sujeito 1, a gente coloca assim, sujeito 1, ou indivíduo 1, ou pessoa 1, para não identificar a escrita daquela pessoa, a não ser que ela permita, né? Eu poderia dizer Rita, ou Érica, ou Maria, mas aqui nós preferimos colocar sujeito 1, sempre respeitando, né, o anonimato e respeitando a forma como a pessoa se posiciona. Então, esse sujeito 1, ele é do sexo masculino, e ele diz: o 11 de setembro revelou em mim raiva dirigida aos autores do acidente, desespero das pessoas que passaram pela situação, sofrimento, angústia, sem solução, uma revolta interior, um sentimento de perplexidade, devido ao fato de como ser possível ter acontecido num país como os Estados Unidos da América.
E aqui a gente percebe que ele está utilizando palavras negativas, porque ele está colocando as emoções cruas no papel, é um exemplo. Já o sujeito número 2 é do sexo feminino e ela fala sobre como ela se sente em relação ao tsunami, que foi um fenômeno natural, como ela se sente em relação a isso e como essa partilha social, essa vivência social, essa memória coletiva, essa memória social impactou na memória individual dela e também em como ela enxergou o mundo a partir disso. Então, o tsunami foi um fenômeno natural trágico que roubou a vida de tantas pessoas. Infelizmente, os fenômenos naturais não podem ser evitados. O homem tentou minimizar as consequências, mas estas são, na maioria, desastres naturais, desastrosas e trágicas. Quando se deu este acontecimento e vi as imagens na TV, fiquei horrorizada com a aflição visível em pessoas a tentar salvar-se a elas e aos outros. E pensei nas famílias dos que morreram. Afinal, tantos dos que lá perderam a vida estavam simplesmente a passar umas merecidas férias e já não voltaram para casa. Que sentimento terão as famílias destas pessoas? Raiva, injustiça, tristeza, saúde, dá que pensar, principalmente quando se vive perto do mar. Como seria se acontecesse comigo ou com algum familiar meu? Simplesmente horrível. Então aqui nós percebemos que ela se coloca em primeira pessoa, ela se imagina nesse evento e como que ela atribui sentimento a essa experiência, que não foi uma experiência dela, foi uma experiência social, uma experiência de outras pessoas, mas como a escrita expressiva possibilitou a ela se colocar tão sensível perante a esta partilha social, a este evento, porque ela explora o que ela sente em relação a isso, ela explora o que a família das outras pessoas sentem e também ela faz uma crítica social aí também. Então, para vocês perceberem como a escrita terapêutica é simples, mas tão profunda. Porque ela falou de muita coisa em um parágrafo tão, né, um parágrafo um pouco grande, mas como que ela fez isso, né? E aí ela deve ter utilizado de 15 a 30 minutos ou menos do que isso. E ela fez um desabafo. Então, é um alerta. Por que um alerta? Não sei se vocês perceberam que o slide ele foi colocado na cor amarela e se não percebeu, é a hora de falar, já que nós estamos falando sobre redes sociais, saúde mental, escrita terapêutica, partilha social, é muito importante que eu fale sobre isso, porque a depressão é uma doença do século. Muitas pessoas consideram a depressão como uma frescura ou algo que é sem importância, ou quem tem depressão, quem tem ansiedade é uma pessoa mimada, uma pessoa preguiçosa, e não. Os estudos estão mostrando que é uma doença como diabetes, como colesterol, como um câncer, sim, se equipara a isso. Vai depender dos níveis. Na diabetes não tem nível, pois a depressão também, nível leve, e assim, de acordo com o seu nível. E por que que nós temos que cuidar e nós temos que falar sobre isso também? A escrita terapêutica, ela serve também para a depressão, óbvio, muito, ajuda muito. Eu tenho que deixar de tomar os remédios porque eu estou praticando a escrita terapêutica? Não. Se você precisa tomar remédio, tome seu remédio. É como tomar um remédio para pressão ou para colesterol, tome. Mas se você praticar a escrita terapêutica também, isso vai te ajudar muito, isso vai te ajudar muito. É uma outra forma de terapia. Então, anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio, de acordo com a OMS. Então, esse dado aqui, ele é muito, muito recente. Ele foi publicado em 16 de setembro de 2022, às 2h53 da tarde. E ele foi atualizado em 3 de novembro de 2022, às 3h23 da tarde. Então, é um dado muito atual. Quem trabalha com pesquisa tem que apresentar dados, pois não, estou apresentando dados reais para vocês. 700 mil pessoas por ano, gente, é muita coisa. Muita coisa, muita coisa.
quantas vidas aí você perde. Com certeza você deve ter um amigo ou um parente ou um conhecido que fez isso e deve ter pedido ajuda várias vezes, mas com a correria do dia a dia ou por qualquer outros motivos, você não conseguiu ajudar. E às vezes você não tem o que você fazer muito. Então, aqui é um alerta para você cuidar dessas pessoas. Então, se alguém te fala que tá com vontade de se matar, que não tá se sentindo bem, que tá se sentindo triste, para um pouquinho e conversa com essa pessoa ou direciona essa pessoa a perceber que não é frescura, que se ela tem uma ansiedade, que ela tem uma depressão, que ela tem que cuidar o mais rápido possível para que o quadro ele não fique pior, para que ela se cuide de fato. Então, de modo geral, transtornos mentais são caracterizados por mudanças no padrão de comportamento que trazem prejuízos nas atividades diárias. Então, quando você pratica também a escrita expressiva, é uma forma de você também se cuidar, de você perceber quando algo está muito errado e se você precisa realmente procurar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um médico. Ou direcionar outras pessoas também a se conhecerem e se precisar de ajuda, você também saber que, olha, procure uma ajuda de um profissional, não tem nada errado com isso, não é vergonhoso fazer terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Terapia é vida, gente, salva. Você se conhece. Quando você se conhece, você cuida do seu cérebro, você consegue fazer qualquer coisa, de bom, de ruim. Então, o consumo de álcool e substâncias psicoativas durante a infância e adolescência possuem relação direta com casos de suicídio entre jovens, segundo Antônio Geraldo da Silva, psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, o abuso de álcool, tomar minha água, só um minuto. O abuso de álcool e outras drogas funciona atuando no ponto desencadeador do suicídio, que é a doença mental chamada depressão, ou seja, os transtornos afetivos. Esse fator representa de 36% a 37% da população que cometeu suicídio. Então, assim, se você gosta de beber ou conhece alguém que gosta de beber, tudo bem. Tudo que é social e leve, moderado, faz bem para você. Mas a partir do momento que eu considero assim um erro jovens, muito jovens, crianças, consumindo bebida alcoólica, isso já começa errado, gente. Daí, bebida alcoólica aí é para maior de 18 anos e olhe lá. Então, assim, os estudos têm mostrado. Então, é nós nos voltarmos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que tomar mesmo cuidado, porque é a geração que vai cuidar do mundo. Se nós não cuidarmos da saúde mental da nossa geração, desta geração que está vindo, nós teremos um mundo desastroso. Então, a restrição de sono também é um fator relevante para a manutenção da saúde mental de modo geral, mas principalmente quando relacionada a crianças, adolescentes e ao desenvolvimento infanto-juvenil, crianças que dormem muito, muito tarde. Uma opinião pessoal minha e também de médicos, né? Às vezes a gente acaba deixando a criança ou muito tempo no celular ou dormindo muito tarde. A criança, ela precisa, o adolescente precisa de 8 horas de sono. Uma criança de 5 anos é 12 horas de sono aí, porque ela precisa o cérebro ele precisa ter uma maturação, ele precisa se desenvolver. Então, uma criança de 5 anos que dorme 5 da manhã e acorda 8 horas da manhã, gente, não tem condição, não tem condição. Então, esse momento aqui do nosso curso também não é para criticar, é um alerta, como o título diz, é um alerta para você que nunca pensou sobre isso, você pensar, peraí, será que eu estou agindo certo com a minha criança, ou com o meu sobrinho, ou sei lá, com qualquer outra pessoa que seja, será que eu estou agindo certo comigo também? Então, é uma forma, assim, da gente parar e questionar e começar a mudar os nossos hábitos. Então, sinais e sintomas, se você tem ansiedade ou conhece alguém que tem ou tem depressão, ou você está passando por um momento tão difícil, você talvez esteja no início de depressão ou tenha depressão, que você olhe para si, você tem um pouco, eu não gosto da palavra pena, eu acho que pena, ela rebaixa a pessoa, mas assim, compaixão.
compaixão com o próximo e compaixão consigo mesmo. Quando a gente cuida de si mesmo, quando nós cuidamos de nós mesmos, nós temos a sensibilidade de também olhar para o próximo, de cuidar do próximo. Então, esses sintomas, eles também podem te ajudar a identificar. De modo geral, transtornos mentais são caracterizados por mudanças no padrão de comportamento que trazem prejuízos nas atividades diárias. Quando o indivíduo muda suas condutas, isso passa a prejudicá-lo, seja no trabalho, na vida social, na vida escolar ou em qualquer outro âmbito. Essas alterações devem servir de alerta. Entre as crianças e adolescentes, os pais precisam ficar atentos aos seguintes sinais. Então, por exemplo, mudança na rotina de sono, insônia ou alteração de horários para dormir e acordar. Por exemplo, deve ter uma pessoa que dorme o dia inteiro, o irmão dorme o dia inteiro, a sobrinha, sei lá, dorme o dia inteiro e não tem disposição para nada. Gente, tem alguma coisa errada, não tem como essa pessoa tá bem. Não tem como. Se ela era uma pessoa ativa, e do nada ela começa a dormir bastante, é um sinal, claro. Então, você pensa, não, tá muito cansada. Mas 3 meses assim, não tá certo. Então, é bom prestar atenção a esses sinais e sintomas e você conversar, chamar uma pessoa para conversar. Ou se você está assim, de você, por exemplo, procurar uma ajuda médica ou conversar com alguém. Isolamento da família e do contato social de forma repentina. Comentários como eu prefiro morrer do que passar por isso. Uso de roupas de mangas longas, mesmo quando está calor, comportamento que pode indicar marcas de automutilação nos braços ou antebraços, e diminuição do rendimento escolar. Então, são sinais que foram pesquisados por médicos, por pesquisadores, psicanalistas, psicólogos, que mostram que tem alguma coisa errada. Então, investigue, vá atrás, dê atenção a esses sinais. Bom, então aqui nós estamos chegando ao final do nosso módulo 2. O finalzinho ele ficou um pouco pesado, porque eu sei, eu senti isso também. Eu sempre que falo sobre ansiedade ou sobre depressão, e eu vejo esse número, eu fico muito emotiva. Eu me segurei aqui para não mudar muito aqui o timbre da minha voz, porque é uma doença do século. Eu fico muito, muito angustiada, preocupada quando alguém chega para mim e diz, olha, Érica, eu não estou me sentindo bem, eu quero me matar, ou esse tipo de relato para mim me destrói, gente, não tem como. Eu fico muito sensibilizada e quando eu me propus a fazer esse curso de escrita terapêutica, foi uma forma que eu encontrei de tentar ajudar de alguma forma o maior número de pessoas que pudessem acompanhar este curso. Então, quando você pratica a escrita terapêutica, e eu ajudo vocês a praticar a escrita terapêutica e a ter conhecimento da escrita terapêutica, é uma forma que eu tenho de ajudá-los. E quando você pratica a escrita terapêutica, é uma forma também de te ajudar a se conhecer e a melhorar de depressão, de ansiedade, de estresse, de eventos traumáticos. Então, assim, todo mundo de mãos dadas aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Então, o nosso exercício de hoje, ele foi pensado também com muito carinho. É uma das formas de você se autoconhecer e também uma forma de te abraçar. Então, o que é que você vai fazer no exercício de hoje? Você vai entrevistar o seu eu do passado e do futuro. Então, às vezes, a fonte dos nossos traumas e ansiedades está na culpa de quem fomos ou na expectativa sobre quem seremos. Se você estiver pronto para investigar o seu passado ou conjecturar sobre o futuro, realize uma entrevista consigo mesmo. Para entrevistar seu eu do passado, escolha um período específico da sua vida. Pode ser qualquer período. Você pode entrevistar o seu eu bebê, seu eu criança, adolescente ou adulto. Se preferir, pode ser mais específico. Entretanto, em um determinado ano, mês, ou até, desculpe, ou até mesmo, ou até em um dia do passado. Não sei, você vai pensar aí. O que você vai fazer? Você vai entrevistar o seu eu do passado. Pode ser o meu eu de ontem, professora? Pode ser o seu eu de ontem, porque na verdade já é passado, né? Então, por exemplo, como você estava se sentindo ontem, você vai fazer essa entrevista. Cara, eu.
como eu estava me sentindo ontem. Mas é muito engraçado, muito interessante fazer essas brincadeiras, porque não sei se vocês tiveram essa fase, ou vocês ainda fazem até hoje, de conversar sozinhos. E as outras pessoas até dizem, nossa, tá maluco de conversar sozinho? Não, você tá refletindo consigo mesmo. Então, eu queria muito que vocês fizessem esse exercício de você entrevistar o seu eu do passado, pode ser em qualquer momento aí do seu passado, e você também entrevistar o seu eu do futuro. Então, ao fazer uma entrevista com o eu do passado, você lidará com as suas memórias. Pergunte-se como você está se sentindo, o que está vestindo, quem são os seus melhores amigos e o que está acontecendo de importante na sua vida, etc. Você vai fazer uma entrevista. Você vai colocando. No outro extremo, pode entrevistar o seu eu do futuro, depois que entrevistou o seu eu do passado, relembrou suas memórias, entrevistou, aí você vai lá para o seu eu do futuro. Para realizar o exercício, você também escolherá um período. Então, por exemplo, quando eu tiver 70 anos, quando eu tiver 80 anos, quando eu tiver terminado a faculdade, quando eu tiver passado no concurso, não sei, um eu do futuro. Só que dessa vez você vai pensar no futuro. Você pode entrevistar o seu eu de amanhã, o seu eu de manhã, do ano que vem, ou eu daqui a 50 anos. Eu não sei como vocês vão fazer isso, mas eu acredito que vai ser muito divertido. Vocês vão perceber que, ao fazer esse exercício, vocês vão perceber as expectativas em relação ao futuro, vocês vão perceber como vocês eram e vocês vão ficar, nossa, eu era assim. E vocês vão se surpreender de fato se vocês forem sinceros. Então, eu peço sempre sinceridade quando vocês estiverem escrevendo, fazendo os exercícios, porque quanto mais crua for a escrita de vocês, vai ser muito divertido para vocês. Vai ser assim, ó, um desabrochar. Confiem no que eu estou falando, vai ser um desabrochar para vocês e vai ser muito interessante para mim ler tudo isso e acompanhá-los. Professora, eu vou ficar muito envergonhada se a senhora ler. Não se preocupe. E se você não quiser que eu leia, eu não vou ler, tá bom? Mas seria interessante para mim, enquanto pesquisadora, não se preocupe, eu não vou divulgar os dados de vocês, eu não vou pedir para outra pessoa ler. Tudo que vocês me enviarem de exercício, eu que vou ler. E se vocês pedirem opinião, alguma coisa do tipo, quiserem conversar mais sobre isso, será com a minha pessoa. O curso é comigo, tudo vai ser comigo. Não se preocupem, eu não vou divulgar os dados de vocês, tá bom? É só uma forma de acompanhá-los e também de vocês praticarem a escrita terapêutica. Então, será da mesma forma, vocês vão escrever em um documento do Word e vocês vão me passar por meio deste link aqui, ó, do formulário. O formulário vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo ele está gravado, vai estar no nosso canal do YouTube, no canal do curso de escrita terapêutica, que vocês vão me enviar até o dia 30, se eu não estiver enganada, 30 de janeiro, vocês têm que me enviar todos os exercícios. Então, hoje, por exemplo, a nossa aula deve estar acabando aí antes de 11 horas. Então, utilize esse tempo para fazer os exercícios número 1 e exercício número 2. Vocês vão colocar o nome completo, e-mail na hora de preencher o formulário e vão anexar, vão subir o arquivo, fazer o upload e vão me enviar. Aí vai ser uma forma de eu saber que você assistiu a aula, que você gostou da aula, que esse assunto te interessou e você está acompanhando o nosso curso, tá bom? Então, aqui são as nossas referências. Eu utilizei bastante essa referência aqui, escrita terapêutica, um texto de saúde, uma breve revisão, uma análise psicológica da Maria João Figueiras e da Dália Marcelino. Aí também tem as outras, dentro desse artigo tem todas as referências que eu utilizei, dados também da OMG, também está lá nas referências, aqui na referência do slide, também está os dados da OMG, você pode clicar se você acha que a professora está enganada ou mentindo, procure aqui ó, no nosso slide, eu vou deixar também o link, você vai ver que é verdade, são 700 mil pessoas, infelizmente, e que tudo que eu trago aqui para vocês é muito bem pesquisado, muito bem avaliado, e assim, só referência de alto nível, porque eu quero trazer o melhor conteúdo sempre para os meus alunos. Então, aqui é o meu muito obrigada. E hoje nós encerramos o módulo 2 do nosso curso. Nós temos ainda mais 3 aulas. Se você gostou deste conteúdo e você está gostando de
fazer este curso, assim como eu que estou amando ministrar todas as aulas, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito e compartilha com alguém que você acha que vai ajudar muito, vai beneficiar muito e que queira conhecer um pouco mais sobre a escrita terapêutica, sobre a escrita e a partilha social, sobre os temas que nós falamos na aula de hoje. Tudo bem? Obrigada até aqui. Fico muito feliz de tê-los comigo na aula de hoje, de ter dialogado com vocês. Se quiser deixar um comentário aqui para mim, ou alguma crítica, alguma sugestão, coloque aqui nos comentários do vídeo. E até a próxima aula.